Don't let me go. Don't cry tonight. Don't let me go. Don't cry tonight. Memories of dreams, as you're hanging upon me, do you love melody? Give a golden toys to an upset time away. As a human being at last, we have the melody. We do. Don't let me go. Don't cry tonight. Don't let me go. Olá, internet! Que bom começar mais uma temporada na companhia de vocês. Antes de iniciar a jornada pela Europa, eu ainda estava em Marrocos. O próximo destino seria Gibraltar, um território britânico localizado no extremo sul da Península Ibérica. E se você gosta de viagens de moto, grandes expedições e destinos fora do comum, aproveite para se inscrever no canal. Toda a Expedição Marrocos já está disponível por aqui, com os vídeos completos dessa aventura pelo norte da África. A travessia foi feita de ferryboat, levando também a motocicleta que me acompanhava durante toda a expedição. Enquanto o navio avançava pelo Estreito de Gibraltar, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, a silhueta do famoso rochedo começava a ganhar forma no horizonte. No desembarque em Gibraltar, encontramos novamente alguns motociclistas portugueses que já havíamos conhecido pelas estradas de Marrocos. Durante a viagem, nossos caminhos se cruzam algumas vezes e aquele reencontro logo na chegada à Europa foi uma daquelas coincidências que costumam acontecer em longas expedições sobre duas rodas. Com a moto já em solo europeu e depois de colocar a conversa em dia, era hora de explorar Gibraltar. Apesar de seu território compacto, o local ocupa uma posição muito boa entre dois continentes e reúne características que tornam bastante diferente de qualquer outro destino da região. Depois de dias intensos percorrendo as estradas marroquinas, o movimento constante do porto de Algeciras marcava o retorno a uma nova etapa da viagem. A sensação agora é de missão cumprida após a travessia, mas também de muito cansaço. Após os procedimentos de imigração e aduana em Algeciras, finalmente estávamos de volta ao continente europeu. Localizada no extremo sul da Espanha, a cidade é um dos principais pontos de ligação entre a Europa e a África. Todos os dias, milhares de passageiros, veículos e cargas
cruzam o Estreito de Gibraltar através dos ferries que conectam os portos espanhóis ao norte de Marrocos. Ele é pequeno, acho que a distância é de 14 quilômetros. Em vez de permanecer na cidade, seguimos para Los Barrios, localizada a cerca de 9 quilômetros de Algeciras. A pequena cidade seria a nossa base para a primeira noite em solo europeu, após a passagem por Marrocos. Meus amigos, o dia havia sido muito longo, entre travessia marítima, controles de fronteiras e horas na estrada. O objetivo naquele momento era simples: encontrar hospedagem, organizar os equipamentos, descansar e recuperar as energias para os próximos dias na Espanha. O dia seguinte começou muito cedo. A primeira parada foi no café da manhã do hotel, pensando já nas atividades que viriam pela frente. Com os equipamentos organizados e a moto pronta, a ideia era ganhar estrada cedo e aproveitar melhor o dia. A expedição seguia seu curso e cada etapa exigia planejamento básico, mas constante, combustível, rota e condições de tráfego. Já na estrada, iniciei em direção à La Línea de la Concepción. O trajeto era curto, cerca de 20 quilômetros, seguindo pelas estradas do sul de Andaluzia, com forte presença do fluxo que conecta a região à fronteira de Gibraltar. A saída de Los Barrios ficou para trás e foi tranquila, com trânsito leve e clima estável, favorecendo a viagem de moto. La Línea de la Concepción é a última cidade espanhola antes da entrada em Gibraltar, funcionando como um ponto natural entre os dois territórios. O movimento de veículos e pessoas aumenta muito à medida que se chega mais perto da linha de fronteira. Aos poucos, a paisagem urbana foi dando lugar a uma movimentação mais intensa conforme a aproximação da área fronteiriça. Era mais um trecho curto da expedição, mas dentro da rota do dia. Na chegada à área de fronteira, o excesso de veículos já indicava a rotina intensa entre Espanha e Gibraltar. O acesso à aduana é dividido por faixas bem definidas. À direita, uma via específica para motociclistas, ciclistas e veículos leves como patinetes. À esquerda, duas faixas destinadas aos automóveis. Ali é marcado por um movimento constante de travessia diária. Grande parte das pessoas que cruzam este ponto seguem em direção a Gibraltar para trabalhar ou estudar, já que o território possui uma estrutura econômica que atrai mão de obra da região espanhola ao redor, especialmente da cidade de La Línea de la Concepción.
Apesar do volume de pessoas na faixa destinadas às motos e veículos leves, o processo costuma ser relativamente rápido. A passagem segue seu curso, reforçando o caráter funcional daquela fronteira, mais voltada à rotina diária do que a um processo de viagem tradicional entre países. Gibraltar é um território britânico, ultramarino, localizado no extremo sul da Península Ibérica, na estrada do Mar Mediterrâneo. Sua posição geográfica é estratégica. De um lado, o continente europeu, do outro, os poucos quilômetros, o continente africano, separado apenas pelo Estreito de Gibraltar. O território existe sob domínio britânico desde 1713, após o Tratado de Utrecht, embora a soberania seja historicamente contestada pela Espanha. Esta combinação de influências é visível no dia a dia: direção de trânsito britânica, sinalização em inglês, mas com forte presença espanhola na população que trabalha e circula na região. E ao longo das ruas, o urbano mistura construções funcionais, comércio local e uma circulação constante de pedestres e veículos. É uma cidade pequena em área, mas com alta densidade de atividade diária, muito ligada ao turismo, serviços e ao movimento de fronteira. O grande marco geográfico do território é o Rochedo de Gibraltar, uma formação rochosa que domina toda a paisagem e serve como referência visual em praticamente qualquer ponto da cidade. É também em torno dele que boa parte da estrutura urbana se organiza. Seguimos então a direção ao Cable Car, um dos pontos de acesso ao topo do Rochedo, de onde é possível ter uma visão geral de toda a região e da conexão entre a Europa e a África. A chegada ao topo do Rochedo de Gibraltar muda completamente a visão do território. A subida pelo Cable Car leva poucos minutos, mas já antecipa o que está por vir. Uma vista ampla da região e a presença de macacos que vivem soltos na área, lindos. No topo, conhecido como Upper Rock, o ambiente é mais aberto e com menos interferência urbana. A presença dos macacos de Gibraltar é uma das grandes atrações do local. Eles são os únicos primatas em vida livre na Europa e circulam livremente entre os visitantes. A convivência com os animais faz parte da experiência do local, mas exige atenção. Eles são habituados à presença humana e se aproximam com facilidade, principalmente em busca de comida ou objetos carregados pelos visitantes. Do ponto mais alto, é possível ver claramente a cidade de Gibraltar abaixo, o estreito separando os continentes em dias de boa visibilidade até o litoral do norte da África. É um ponto que ajuda a entender a posição do território de forma muito direta. A visita ao topo não é longa, mas é o suficiente para compreender a relação entre a geografia, a história e a ocupação deste pequeno território no extremo sul da Europa. O trajeto acontece com o mar à direita. Que lindo! Essa proximidade com o mar reforça a posição geográfica do território, localizado entre o Oceano Atlântico e o início do Mediterrâneo. Gibraltar é um território bem pequeno, o que faz com que as rotas internas sejam curtas, mas com um número constante de veículos e pedestres. A rotina local é marcada por conta de pessoas que atravessam diariamente entre a Espanha e Gibraltar para trabalhar. O contraste
Entre a área urbana e a paisagem natural fica muito evidente, de um lado, ruas estreitas e uma ocupação densa, do outro, o mar acompanhando a linha costeira e o rochedo que domina toda a região. Meus amigos, o túnel que atravessa o interior do Rochedo de Gibraltar é um dos pontos mais interessantes da infraestrutura local. Diferente de outras vias da cidade, aqui o trajeto literalmente entra na formação rochosa que domina todo o território. Este sistema de túneis começou a ser construído ainda no período militar britânico, especialmente a partir do século XVIII, com expansão significativa durante o século XIX e principalmente na Segunda Guerra Mundial. Gibraltar sempre teve um papel muito estratégico de defesa e por isso o interior da rocha foi amplamente escavado para criar passagens, depósitos e rotas militares protegidas. Com o tempo, parte desta estrutura foi adaptada para o uso civil, incluindo vias de circulação que hoje fazem parte da rotina da cidade. O túnel por onde passamos é um exemplo desta adaptação, uma infraestrutura originalmente pensada para fins militares, hoje integrada ao tráfego diário de veículos. Um dos pontos mais curiosos é justamente o fato de que boa parte do interior do Rochedo é oco, em diferentes níveis. Existem dezenas de quilômetros de túneis conectados pontos estratégicos, muitos deles ainda preservados como áreas históricas ou de uso restrito. Durante o trajeto, a sensação é de atravessar uma espécie de corredor natural, reforçado pela engenharia humana. A iluminação artificial e o som reduzido ambiente criam um contraste forte com o lado externo, onde o mar, a cidade e o tráfego estão sempre presentes. Ao sair do túnel, o retorno à luz natural reforça ainda mais a singularidade desse tipo de estrutura, que faz parte do cotidiano de um território pequeno, mas com uma história militar e geográfica extremamente relevante dentro da Europa. Depois de percorrer a cidade, subir Rochedo, atravessar túneis e observar a rotina intensa da fronteira, resta agora apenas o caminho de saída e a sensação de encerramento marcante dentro da expedição. Gibraltar se mostra como um ponto de passagem mais do que uma permanência, um território pequeno, mas com uma dinâmica própria, onde diferentes culturas, fluxos e rotinas se cruzam o tempo todo. Ao olhar para trás, tudo que foi visto ao longo do dia se conecta. A travessia desde Marrocos, a chegada pela aduana, o deslocamento pelas ruas estreitas, o contato com a geografia única do Rochedo e a passagem pelos túneis internos. Cada etapa contribuiu para construir a percepção deste lugar estratégico entre os continentes.
Agora, com o fim da passagem por Gibraltar, fica a sensação de missão cumprida, um dia intenso, mas que reforça exatamente o propósito dessa expedição: explorar rotas reais, lugares e territórios que fazem parte da conexão entre diferentes mundos. Roncando ao sol da manhã, capacete na cabeça, rumo a outro amanhã. Estrada de terra ou curva na serra, Fábio César vai onde o vento encerra. No asfalto e no sertão, vai seguindo o coração, com a alma na garupa e a coragem na mão. Cada curva é liberdade, cada trilha é emoção. Fábio César sobre rodas, desenhando a direção. Do deserto ao litoral, sem pressa de chegar, histórias no guidão e o mundo pra contar. Chuva, poeira, o céu de anil, a estrada é casa, é o Brasil sutil. No asfalto e no sertão, vai seguindo o coração, com a alma na garupa e a coragem na mão. Cada curva é liberdade. Meus amigos, se vocês chegaram até aqui em minha companhia, aproveitem para acompanhar os próximos capítulos da expedição Espanha-Portugal. O próximo destino já está no caminho, revelando novas estradas, novas cidades e novas conexões ao longo da rota. E se ainda não viu os episódios anteriores, a Expedição Marrocos também já está completa no canal. Vale a pena assistir para entender toda a trajetória até chegar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo a todos! Fábio César sobre rodas, desenhando a direção.